Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast, que hoje chega ao final da sua terceira temporada, com a sensação de que o tempo voou. Como escreveu o poeta Mário Quintana, quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Fecha aspas. E é isso. Encontros, desencontros, alegrias, frustrações, perdas e ganhos. Tédio, surpresas, é a vida acontecendo. E é assim para todos nós. Mas cada um de nós vive essas experiências à sua maneira. E é por isso que eu adoro essas conversas e essas trocas sobre formas de existir e de compartilhar a existência. Como você, o que te causa, o que te coloca em movimento, sabe, o que te paralisa, te assusta, para você, qual é o ritmo da dança da solidão? Como você sonha, como você vivencia os finais e as desilusões? Me conta. Então é isso. Hoje completamos a terceira temporada do podcast Vida Loucamente Sã. São 75 episódios, 75 encontros aqui no Estúdio Leste com 107 pessoas que me apresentaram outras dezenas de pessoas nesse caminho que se faz enquanto eu caminho. Então eu quero agradecer a todos que me ajudam a tecer essa coxa de retalhos, né? E que venha a quarta temporada com outras pessoas também para a gente seguir aí abrindo essa roda. Então, muito obrigada. E para fechar esse ciclo, já com muita vontade de abrir de novo, eu estou aqui com vocês duas maravilhosas, com a Gilda Vaz e Regina Beatriz Simões, maravilhosas, que já estiveram aqui comigo. A gente abriu essa temporada, né, Gilda? Falando sobre solidão. Aí veio a Regina para a gente conversar sobre final de análise, conversamos sobre o processo todo. Então, hoje a gente vai fechar falando, né, sobre, vamos descobrir aqui, né, sobre o que a gente vai falar. Vamos então, saber agora, e eu estou muito feliz de ter vocês aqui, porque vocês eu conheci pessoalmente, né, nessa jornada e sigo levando para a vida. Falei que sigo levando vocês e as filhas também, né? A Cris, a Paula, a Marina, e quero todo mundo para mim. E eu sou muito grata à vida que me tem dado tanto, né? Assim que a Mercedes Sosa canta. Então é isso. Aí quero pedir para vocês se apresentarem também e a gente vai seguir aí nessa conversa. Muito obrigada. Quem começa? Pode se ser. apresentar. Então, primeiro, Oba, também então queria vamos lá. agradecer essa oportunidade de mais uma vez ocupar esse espaço. É uma delícia ver a empolgação da Rebeca com o trabalho com que ela faz, de tão bonito, com esse espaço que ela dá à psicanálise e a outras formas de comunicação, sempre trazendo a arte. E falei com ela há pouco, antes de começar aqui, que é muito bom ver uma pessoa jovem como ela inovando, porque o que é a transmissão da psicanálise? É levar até o outro tudo que aprendemos em Freud, em Lacan, mas associado com o que vivemos hoje, né? A nossa contemporaneidade. E estar aqui com a Gilda é mais agradável ainda, né? Minha amiga, minha parceira de escrita, minha companheira, é uma pessoa profissional que eu respeito imensamente, com quem eu aprendo muito, trocamos muito, temos muitas afinidades. E é uma alegria, vamos falar de tudo isso que nos move e que nos moveu, sobretudo neste ano de 2024, que foi esse último livro que lançamos há poucos dias. Isso, fechando uma trilogia linda aí. Né, Gilda? Eu queria só falar isso, você falou, porque eu anotei aqui na minha abertura também, e é isso, eu fico muito grata ao que você disse, porque vocês me inspiram, e me inspiram com essa energia de vida também que vocês têm, e com a forma como vocês fazem essa transmissão, né? Onde vocês estão, né? Obrigada, Rebeca. Escrevendo, né? Através do podcast, de diversas maneiras, né? Isso é muito bom, e eu sigo aprendendo com vocês. E me sinto acolhida demais também. Obrigada. Nós também aprendemos com você. Obrigada, querida. E eu também, eu fico muito feliz de ter começado, né? Sim. Essa primeira
Ah, eu fui muito feliz. E eu também. Foi um encontro, que eu posso Foi. dizer, um encontro feliz. Sim. E eu estava comentando com a Regina, quer dizer uma coisa assim que, de repente, você encontra pessoas que você tem uma sintonia. Eu costumo falar assim que é um laço de discurso, Ai, que bonito. sabe? É um laço de discurso. Sim. Parece que, de repente, você fala a mesma língua, você fala o mesmo discurso, você tem as coisas que ressoam em você, ressoam no outro, e aquilo faz um laço. Aconteceu Muito isso com a especial. Regina, que a gente Sim. escreveu, né, um livro juntas, tivemos uma experiência que não se esmaguem com palavras, as entrelinhas. E quando você me chamou a primeira vez, eu senti a mesma coisa. Eu falei, Delícia. a Rebeca também entra Ai, nesse laço. que alegria. Né? Como se a gente falasse alguma coisa Sim. que a outra está escutando. Eu lembro que a Né? gente finalizou também falando mais ou menos isso, né? Que a nossa solidão se encontrou ali. As Exatamente, a nossas minha solidão encontra encontra a sua. Isso mesmo, Lindo. foi isso. Que honra. É. Que honra. E fico feliz da gente estar terminando o ano também. Não, e olha que, né? que Olha a bonito que é coincidência. isso também, porque aí veio a Cris, veio com o Henrique, com a Niura também, Foi, maravilhosa. Depois veio a foi. Marina também, É. maravilhosa. Isso As crias foram chegando. foram Foi. chegando. Foi. Olha que coisa boa. As reais, as boa. literárias, né? Isso, e tá aqui. Não, e o que vocês têm é cria, né, gente? Porque aí foram muitos encontros, né, durante o semestre, porque vocês não param de produzir também, né? Então, assim, esse negócio foi bonito. Essa trilogia, eu avaliando um pouquinho aqui, nós começamos em 2018 com o livro da Da solidão. Mostra pra gente ali, né? Da solidão. Não canso de mostrar esses livros, que é muito lindo. Depois, esse foi 2018. 2021, um ano após a pandemia, o da diferença. E agora, em 2024, nós, entre aspas, concluímos esse trabalho, o da desilusão. E conversando um pouquinho sobre isso, os três temas, eles estão muito misturados, né, Gilda? Como é que começou? Me conta, já era a ideia da trilogia? Não. A princípio, era falar sobre a solidão. Avaliando um pouquinho, eu vou fazer um pulo né, cronológico aqui. Chegamos na desilusão porque um foi demandando o outro. Olha isso. Falar sobre a desilusão, a solidão, não foi suficiente, né, Gilda? Ficou algo a mais. O que é que veio depois? Depois veio a diferença. Porque tanto a solidão, quanto a diferença, quanto a desilusão, que é esse nosso terceiro, são temas recorrentes na nossa clínica. Sim. O que é que a gente encontra? O sujeito solitário, onde aquilo que é exclusivamente dele, que marca a diferença, está ali posto, não é? E ele aparece quando as desilusões caem. Sim. Não é? A partir do momento em que os restos foram aparecendo, outras construções foram feitas, outras renovações, nós ali estamos lidando com o sujeito que a psicanálise espera encontrar, o sujeito consigo mesmo, o encontro do sujeito com aquilo que é particular. Então, é um emaranhado, não é? A solidão, ela veio marcar um início de conversa. E nós, inicialmente, nós estamos juntas, 5 pessoas, um grupo assim, uma interseção na matemática. Gilda, Doinha, Ana Maria, Roseli Gaziri e eu. Nós 5 estamos juntas desde o primeiro livro. Outras pessoas entraram, outras saíram, o grupo ficou, né, maior, mas continuamos ali, as 5, na sustentação, não é? Dessa escrita, para que possa alcançar não só psicanalistas, mas que produza, provoque, instigue, traga realmente questões para fazer pensar. Não é? E faz mesmo, e é muito lindo, porque tá muito ali a literatura, né, como sempre. E eu achei interessante isso que a Regina está falando, porque a ideia nunca ocorreu que nós íamos fazer uma trilogia. Eu falei que interessante, psicanalista funciona psicanaliticamente a posteriori. Só depois é que veio assim essa ideia, gente, isso é uma trilogia. Mas não foi pensado que seria.
Foi 1 a 1. Nós fizemos um, depois fizemos o segundo, depois o terceiro. Eu falei, olha, é uma trilogia. Então, eu achei muito interessante essa forma como se deu. Né? E curioso, né? A gente fala em coincidências, a gente sabe que em psicanálise não existem coincidências. Nós demos um intervalo de 3 anos de um livro para o outro. É um tempo de elaboração, né? É aquele tempo em que nós precisamos para articular aquilo que foi feito, experimentado, dito. Assim como a psicanálise. O que a gente observa e o que a gente espera depois é justamente aquilo que a gente não vai anunciando desde o início. É o a posteriori que vigora, vamos dizer assim. Que vai fazendo sentido ao longo da vida. E tão bonita essa forma, né, de um texto de cada um, que eu estou lembrando aqui, o prefácio do primeiro é do Jefferson, não é? Jefferson Machado. E o que ele fala aqui, que é isso, que ele esperou para receber, não é? Todos os textos, e ele fez ali uma tessitura, né? Foi. Porque cada um escreveu de forma independente sobre o tema, né? E como é que isso vai... Isso é tão bonito, né? As formas de abordar cada... É uma liberdade de cada um escrever o que vem à cabeça. Sabe, igual na análise, falando de vem na cabeça psicanaliticamente. Então, assim, cada um escreve o que vem à cabeça. Não há uma programação, você vai falar isso? Não, a coisa vai saindo. Sim. E eu acho interessante porque, pensando em trilogia, é também uma repetição. Você acaba vendo que tem alguma coisa que se repete. E o que se repete? Essa falha estrutural. Está na solidão, está na diferença, está na desilusão. Né? Então, na análise também é isso que se repete. Né? Então, é muito interessante como que nós, analistas, transportamos para a vida um funcionamento que foi introjetado assim no corpo. É como se, de repente, é assim que a gente funciona. Eu acho que foi isso que eu quis dizer, quando eu falei que vocês transmitem a psicanálise na vida, né? Enquanto vivem, nas conversas, nos encontros, né? Na escrita. E aparece a marca de cada Porque né? que não se esmaguem com palavras das entrelinhas, não é um livro de psicanálise, né? Mas também... Nós também nos colocamos ali como leitoras, a priori, porque estávamos voltando de um encontro de literatura. Eu falei, Gilda, vamos escrever sobre as nossas experiências enquanto apaixonadas pela literatura, porque nós vivemos ali naquela experiência 4 dias na imersão, né, de pura arte, de cultura, de variadas maneiras de escrever. Então, nós voltamos empolgadas. Penso que esse lado ligado à literatura, ele sobressaiu no que não se esmaguem com palavras. Ficou um livro, digamos assim, mais suave, porque o que nós levamos, ele não tem sequência, não é um tema. Isso. Nós levamos aquilo que a gente escutou e que proliferou de alguma forma, se tornando letra, não é? Então, é um pouco isso. E você se apresentando, como você disse outra vez, né? Que é um pouco de ousadia, mas eu fico... Bom, a minha maneira é assim. Eu, quando penso em escrever, alguma coisa me inspira. Normalmente, um filme, um livro, uma conversa, um acontecimento. Eu reparei que nos 3 eu me coloco. E eu fiquei assim, gente, será que eu me coloquei? Será que era exatamente isso? Bom, sempre isso me provoca, porque eu gosto de escrever a partir de alguma coisa que eu senti. Eu não quero falar da teoria. Freud, Lacan estarão aí constantemente na minha vida, mas eu quero falar do que é que eu vejo, apesar, além disso. Então, ontem, escutando uma entrevista muito interessante do Edouard Louis, né, na Roda Viva, ele é um escritor francês, para quem ainda não conhece, ele é considerado hoje um dos maiores escritores da França, e ele tem uma escrita parecida com a Annie Ernaux, que é escrita autobiográfica,
É uma escrita curta, mas extremamente maravilhosa. Maravilhosa. E E sufocante até. Né? A entrevista dele é belíssima. E ele começou dizendo assim, eu falei, fui salva. Ele começou dizendo assim, não consigo imaginar uma escrita onde o autor não se coloque. Mesmo que fale do trabalho. Falou outras palavras, claro, né? Eu transformei essas palavras em minhas. Mas eu também não consigo imaginar uma escrita sem que eu me coloque ali de alguma maneira. Não é uma exposição, não é nada da vida pessoal e íntima, mas que tenha alguma coisa que faça com que o que eu escrevi passou por mim. Passou pelo Aí eu lembrei do seu livro do final de análise também, que eu achei tão bonito aquilo de no final de análise receber uma folha. Como é que é aquilo, né? Com timbre. Uma folha com timbre. Você vai escrever dali para frente, você reinventa a sua escrita. Você deixa a sua marca. Final de análise é isso, você deixa a sua marca. E, ai, gente, tem que ter uma ousadia, uma coragem para isso, não tem? Com certeza. Assim, é uma exposição, assim, porque isso é tão de vocês, né? Assim, acho que é isso que você está falando, né? Partir de... É uma experiência riquíssima, né? O processo de análise é uma experiência muito rica. O que não quer dizer que não seja sofrido, que não seja um ato de coragem e que não seja... sempre uma ousadia. Porque você não sai como você entrou, de forma nenhuma. Você sai um sujeito transformado. Não é assim que a gente espera. Sim. E viver isso é muito interessante. É muito interessante. Agora, eu acho interessante também porque eu sinto assim que quando você se coloca na escrita, você não é o conteúdo que você dá, não é a sua história, não é o que você pensa, nem as suas ideias. É o ato de se colocar. É o soltar a voz, é o soltar a palavra. E aí o que vai sair, você não sabe. Né? Igual nós estamos falando aqui. Nós começamos a falar e a coisa vai saindo. Sem um roteiro. Assim, sem um roteiro prévio, sem estudar a matéria. Não estudar. Então, assim, eu acho assim, isso muito interessante. Vida, né? É vivo, né? É pulsante. Não, pulsante. E o que me motiva muito, porque é poder passar para frente aquilo que a psicanálise me deu. Sabe? Não é só a teoria, mas é o desejo do analista, essa coisa assim que te impulsiona, de você saber assim que a vida é tão difícil, mas se você tiver um recurso, e eu acho que a psicanálise oferece esse recurso, você tem mais condição de enfrentar o real da vida. E o saber fazer, né? Então, assim, exatamente isso, né? saber fazer com isso. Então, você passar isso para frente, né? E cada um vai buscar do seu jeito, ou vai ouvir o que ressoar ali, né? Eu acho isso muito importante. Eu lembro de chegar na psicanálise e ter esse desencontro ali com esse lugar de chegada, né? Porque não tem um currículo, não tem um passo a passo, né? Módulo 1, módulo 2, é por onde você vai entrar. Não né? é de uma maneira acadêmica, né? Não é por aí. É um percurso... Nem a escrita é acadêmica. Não. Sim, é uma escrita muito diferente. Né? Sim. Você não sabe... previamente, né? Ô, Gilda, eu acho que encaixa esse livro, não encaixa para a gente apresentar, que aí a gente vai para os finais e continuidades, mas aqui a gente está falando de narrativa, né? De escrita. Você apresenta para a gente, porque no prefácio você fala, não é, sobre os mitos. Sim, esse livro, Mito e Psicanálise, ele foi organizado pelo Rodrigo Mendes Ferreira. E foram muitos autores, se não me engano, tem 19 autores. Eu nem vou falar o nome de todo mundo, porque é bastante. Mas, e nós começamos, então, cada um pegou por um mito a mesma coisa, cada um escolhe, cada um vê o que vem à cabeça. E eu, particularmente, tinha lido no livro do Lacan, no seminário sobre o fantasma, onde ele falava assim, de uma mulher que teria existido antes de Eva,
O mito de Lilith. Falou assim, muito en passant. Aí eu fiquei curiosa de ver o que era, quem é essa mulher, né, essa Lilith. E fui ver. E fui pesquisar um pouco a respeito. E fiquei impressionada, porque é exatamente o lugar da mulher, do feminino, que o Lacan traz. É essa mulher que causa um certo horror, porque foi aquela que não se submeteu à vontade de Deus. É uma coisa um pouco subversiva. Não se enquadrou. Não se enquadrou. Respondeu ao papel. Não. Né? E com isso, ela teria sido criada no mesmo momento de Adão. Olha a questão da igualdade dos sexos. Ela não foi criada a partir da costela de um pedaço do Adão, nem para ser companheira de Adão, que é o lugar que a mulher ficou. Não, ela foi criada junto, mas como ela não se submeteu a determinadas coisas, ela foi. Ela foi. Né? A gente podia pensar assim, fora excluída, né? Dos mitos da Bíblia. Então, esse resgate dessa mulher explica muita coisa. Por que a mulher ficou prisioneira do seu lar? Porque é o perigo que ela pode representar, né? Por não se submeter, né, por haver uma certa subversão mesmo, que tem muito a ver com a psicanálise, que é a questão de subversão do sujeito. Exatamente. Né? Então, esse livro tem várias, fala do narcisismo, fala do Narciso, do Édipo, enfim, são muitos E o prefácio mitos. é seu também, né? E o prefácio, eles pediram para eu fazer o prefácio, e eu achei muito interessante porque eu até começo esse prefácio falando no começo era o mito. Que a Bíblia fala, no começo era o verbo. E no começo de uma análise é um mito também, um mito individual do neurótico. Né? É aquilo que nós construímos, uma historinha para cada um de nós. E vamos... E fazendo parênteses, os construtos do Freud também se basearam na neurologia. Exatamente. Então, não fugimos disso. O Freud também começa com os mitos. Né? O mito de Édipo, né? Foi a abertura para a psicanálise a partir dos mitos. Repensar as identificações. Agora, os mitos, eles abrem a porta, no começo eram os mitos, mas no final não são os mitos. No final há um além dos mitos. Né? E esse além é que eu acho assim, uma coisa apaixonante na psicanálise, que é a questão ela vai numa outra direção. Ela vai numa direção tão atual, que é a da matemática, da lógica, que não é mais as historinhas. Mas nós temos que passar por elas. Tem que transcende as histórias. Transcende o discurso. Não é aquilo que se escuta. Uma coisa é aquilo. É essa historinha, essa mitologia, essa fantasia, não é? Essa parábola que você escuta. A outra coisa vai pela lógica. Né? É diferente, é diferenciado. Então, você está falando aqui no início... Todo mundo falou disso aqui. Todo mundo fez esse caminho. Eu achei tão interessante, porque ninguém ficou... A partir de mitos Ninguém ficou preso no mito. Todo mundo atravessou. Eu achei muito interessante esse aspecto aqui nos textos. Olha... porque atravessamento é uma palavra que combina com a psicanálise, né? O processo é um processo de atravessamento. E isso está aqui, nesse livro. Eu comentando hoje com a Ajuda Enquanto Ela Procura, ela dizia aí, todos os 3 temas são temas difíceis. Então, não existe proposta. O que a psicanálise tem a nos dizer? Nós levantamos essas questões, nós todas, os 3. Mas o que tem a dizer não é uma solução. A que leva
para você? Uhum. Né? Aonde te leva? Sim. O que é que deixou de existir e que te faz diferente? Sim. Vamos voltar aqui. Mas então o que vocês estão falando, pois é, aí deixa eu ver aqui se Não. se conecta assim. Então, no início é o mito, no início era o mito, então é o nosso início também, é um mito que é o mito de cada um, como você falou, né, Gilda? Sim, Mas que é um mito também que a gente herda, não é? sim. Da linguagem, dessa imersão na linguagem da Que cultura. você E acredita, né? depois Você recebe da Você sua cultura, recebe e né? e acredita. cria É, aquela história a partir disso, Sim, mas depois no processo de análise, quando isso é atravessado, aí já é você vai percebendo o que é seu de e o cada que um. é do outro. É, Então, os mitos caem. sim. O que não é seu, ele não vai persistir, Uhum. né? Tem Pra muito quem a ver com a passa pelo desilusão. pra Tem quem muito a passa ver com pelo a desilusão. atravessamento, sim. É. Você perde o mito, né? Uhum. É a desilusão, Sim. né? Agora, isso não é para todo mundo, né? Eu sempre fico Tem pensando, gente essa que acredita travessia não é. piamente, né? Porque sair Que dessa fica no adaptação fica no mito, né? É. O mito. Porque é menos sofrido, vamos dizer assim. É o outro, então não é você, é o outro. O outro responde, é porque o outro não se questiona. E a gente vê muito isso na nossa vida hoje. Sim. Né? E em vários, a questão política não se questiona, é aquilo, você vai repetindo. Vai. É muito difícil É. questionar, é muito difícil Sim. romper com aquilo que você aprendeu, É. é muito difícil destruir aquilo que Os está ideais, solidificado. né? É como se você Uhum. estivesse desmanchando uma parede, tirando o cimento. É Gente, mas o que por aí. encontra ali O que vem? É exatamente o que está fantástico, por né? trás, É. não é? Então é um trabalho, como Freud dizia, arqueológico. É pedacinho por pedacinho. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Ah, então tá. Vocês falaram, olha só, de tempo, de travessia e da dificuldade desses temas aqui, né? E hoje, então, a gente se propôs a incluir aqui na nossa conversa finais e continuidades, né? A gente aproveitando a ocasião do final do ano. E eu falei que eu fiz até uma pergunta lá nas redes sociais, né, no Instagram, sobre que tipo de sentimento de afeto que suscita, né? Eu acho que não é nem só o final de ano, são os finais, né? Como a gente falou. Para muitas pessoas, o final do dia é muito difícil, né? O escurecer, né? A chegada da noite, a chegada do domingo à noite. O que é isso que acontece, assim, que traz, como me falaram lá, ansiedade, tristeza, mas alguns colocaram também que se sentem alegres no final do ano, tem uma sensação, um sentimento, sei lá, de esperança, de aconchego. O que é? Porque eu acho que tudo isso aí tá misturado, não tá? Que é esse... não sei se é de Essa uma mistura. desilusão, se é disso que caiu, isso que não funcionou, o que é? Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Se não é também de alguma forma, algum tipo de constatação de que a gente passou algum tempo correndo atrás do vento, fugindo do desejo, tentando se adequar ao que não tem adequação, se agarrando ao mito. O que vocês percebem disso, assim? Tanto na clínica quanto na vida, assim, desse encontro aí com o final? Eu estou me lembrando de uma amiga de trabalho, no início da minha clínica, e ela brincava assim, nossa, mês de dezembro é um surto coletivo. E a gente ria, como assim? Ai, todo mundo fica desarvorado. E eu, particularmente, penso que esses sentimentos vêm juntos, não sei se a Gilda concorda, porque é um momento não cronológico, mas um momento de balanço. Sim. Esse balanço da existência, né? Que a gente faz um processo de análise e que no final de ano tem uma marca. Passou um número e vem outro, o número. 2024 e vamos para 2025. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu quero, o que eu não quero. O que é que eu não quero? É uma questão que aparece. Mas essa pergunta é difícil demais, né? Muito difícil. Nossa. E outra coisa que nos chama, em meio a esse interessante conflito, interessante ambivalência, as festividades, elas também vêm para ocupar o buraco. Ótimo. Para fugir desse vazio. Então, festa, confraternização, encontros de família. Os encontros de família, eles representam, sim, momentos de afeto, de proximidade, mas também, não é só... ali nesse encontro de família pode estar escancarada a diferença, a dificuldade, o feio, o que não é dito. Então,
é uma mistura. Como eu acredito que seja a vida de cada sujeito, uma mistura de sentimentos, um emaranhado de questões, não é? E a nossa sociedade cultua essa questão, né? Do presente, da alegria. Réveillon é alegria? Nem sempre. Às vezes Réveillon é tristíssimo. Não é? É uma passagem que a pessoa pode não estar pronta para ela. Porque abrir mão das coisas, Rebeca, fazer escolhas é uma atitude dificílima. E nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. Escolha das convivências, escolhas das maneiras de lidar na vida, escolhas de coisas básicas. O que é que eu vou ler? O que é que eu vou assistir? Não é? Com quem eu vou conviver? O que é que me acrescenta? E o que é que não mais me acrescenta? O que é que me sufoca? E o que é que eu quero ainda? Esse eu quero ainda, eu acho que está nesse livro. O que é que eu quero ainda é depois que as ilusões caem, o que é que eu quero? Então, eu volto a essa palavra, esse significante, balanço, para mim, ele faz comunhão, ele faz pacto com o final de ano. Sim, mas aí tem muitas pessoas fazem essas escolhas distraidamente, inadvertidamente, ou não? Só vai fazendo? O que não é muita escolha, sabe? Às vezes eu tenho a impressão... geralzão, né? Mas é porque você falando me deu a impressão de uma pessoa analisada, sabe? Que sujeito, né? Sujeito da própria vida, assim, que está realmente escolhendo. Ou que vai só... É mais cômodo não escolher, alguém né, falar o que eu devo ler, Rebeca, o que eu devo assistir. O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu resolvo? E é assim que, em geral, o sujeito vem para uma análise. O que é que eu faço? Sim, com essa pergunta. Traga essa resposta para mim. Né? Então, ali eu supor saber, ele vai me responder, ela vai me responder. E não é esse o processo. Ninguém vai responder por você. E entender isso não é sem dor. Não é sem sofrimento, não é sem o encontro com o vazio, não é sem o encontro com a solidão, não é sem a percepção da diferença. Tem alguma coisa que é só minha, que é só sua, que é só da Gilda. E não é sem perder as, entre aspas, alegrias. Porque as ilusões, elas estão muito ligadas às alegrias, né? Eu me iludo porque aquilo me dá paz, me dá alívio, me dá alegria. É necessário, não gosto muito dessa palavra, eu acho que demanda-se coragem para um processo de análise. Guimarães Rosa, né? Tá aí a travessia e a vida pedindo coragem, né? Acho que é bom. Agora, será que eu fiquei pensando, eu me lembrei de duas referências aqui, uma do Freud, mesmo em Psicologia das Massas, onde ele fala que tudo que ocorre no nível do coletivo ocorre no nível do individual. Então, a estrutura, né? Tudo que você está falando tem a ver com a estrutura subjetiva, também ocorre no nível do coletivo, da construção de uma cultura, dos ritos. E aí eu me lembrei de uma outra referência, que é onde o Lacan trabalha exatamente a questão dessas diferenças de estrutura, onde ele trabalha a questão da psicose, e ele usa uma expressão que me lembrei aqui agora, que ele fala assim, a paz do anoitecer. É um fenômeno, quer dizer, naquele momento em que o sol vai, né, sumindo e vai se apagando e começa a escurecer, ele chama a paz do anoitecer. Mas muitas pessoas vivem isso como uma angústia. Muito forte. Angústia dessa passagem do dia para a noite. Né? E eu achei tão interessante esse ponto que ele trabalha, porque nesse momento uns dormem, outros não dormem, uns têm insônia, uns têm angústia. Alguns surtos aparecem exatamente nesse momento de passagem. E o que nós estamos falando? Dessa passagem. De um ano para o outro, é um que acaba, o outro começa, né? Mas que tem a ver com essa passagem do apagamento de um tempo para começar um outro. E esse outro, você passa por um tempo de escuridão. O que vai ser do ano que vem? Tem um desconhecido, né? É o inominável. O inominável. Por isso que nós fazemos ritos, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Sim. Nós temos
cálculos, né? Nós temos algumas previsões, apostas, mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos saber que o que vem pela frente depende muito dos nossos atos. Exato. Das nossas essa implicação, você né? falava das escolhas, entende? Nada vai acontecer se você não fizer nada. Não é? Ou vai só repetir, né? Ou fica aí nesse lugar de só... Quer dizer, do gozo, quem né? sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Já diria a música, né? Geraldo Vandré, né? Eu me lembrei aqui, Gilda e Rebeca, me permito aqui uma frase pequenininha. Vou dar um spoiler no meu texto. Ai, que delícia. Eu inicio com uma poesia do Elizabeth. Livro, Bishop, né? Elizabeth Bishop, onde eu começo. A última frase é quando a gente fala disso, desse último momento, desse último tempo de vida, ou desse último período de apego, né? Sim. Então, a frase dela é a seguinte: qualquer consolo, uma prece, uma canção, são válidas no momento de despencar no vazio. Né? Propositalmente, eu quis terminar com uma frase forte, embora não seja forte, viu, gente? Meu texto, né, Gil? Por que isso? Por que é que cada um se agarra em alguma coisa? E aí eu vejo e sinto que a arte, ela entra nessa... Não é para salvar, eu não gosto muito dessa palavra. Sim. Ela vem como um recurso a mais de cada um de nós. Não é? Ela vem para, ao mesmo tempo que ela pode acalentar, ela pode abrir, ela pode provocar invenções, ela ajuda a segurar esses espaços da vida, esses buracos. Esses buracos. Esse vazio que a vida traz. Mesmo. Que é o que a gente falou muito no primeiro episódio também, né? Desse lugar do vazio e da solidão como um lugar de produtividade, né? Não sei, de matéria-prima ou de algo que tem algo ali para se fazer. Pulsão, não é do nada. É alguma coisa que pulsa, né? E eu não sei, Gilda, veja só, eu penso que quem vivencia um processo de análise faz um bom pacto com a solidão. Sim. Né? A solidão, ela deixa de ser assustadora e ela pode ser parceira. Particularmente, eu me vejo diferente depois de muitos anos, né, de análise e na profissão, como a solidão é preciosa na minha vida, como eu busco isso, até para produzir, até para escrever. Sim. É verdade. E a solidão, ela é da ordem desse vazio, né? Às vezes eu fico assim, nossa, a gente fala tanto vazio, né? As pessoas devem falar, esses analistas só falam. Gente estranha. Não, que gente estranha. A gente tentando encher isso aí tudo. Mas quando eu penso no vazio, eu sempre lembro, eu já devo ter falado isso em outros lugares, eu sempre lembro da referência que o Lacan faz ao sujeito da psicanálise, faz uma referência a Descartes. E Descartes, uma vez eu assisti um filme sobre Descartes, sobre a vida de Descartes, e me marcou muito uma passagem em que ele está diante de uma lareira, então está com fole, né? Usava aquele fole para... Né? Um som, emitir um som. Para o fogo poder reacender. E nesse movimento do fole, ele descobre a questão da energia. É quando ele esvazia que aquilo se enche de vento e ele aperta e a energia promove o fogo. Gente, essa descoberta, né? É do vazio que se promove a energia. Então, esse vazio que nós falamos, na verdade, é um respiro para encher de ar e poder
né, transformar isso em uma outra coisa. E Acender o fogo, vamos dizer assim, né, da vida. E esse movimento do fole, ele não é sem dor. Não, Esvaziar e não. tem um som Tem, aí, exatamente. essa sonoridade, né? Para poder sair É um alguma coisa. movimento Mas sem isso não de tem abre um e fecha. som, né? Esse- Abrir é, e fechar, abre e abrir e fecha. fechar. E aqui, Gilda, você fala também da flauta, né? Da Que flauta. usa essa no seu É a texto flauta aqui do corte, né, da cana, que é Sim. cortada, É, e é desse vazio que se promove, que só é que se possível. inventa a flauta, né? Que sai o som, a música. Buraco do oco, Ai, né, que Gil? lindo. Aquele pedacinho. Olha só que trem bonito. Eu dei um print aqui numa poesia Adorei o pequenininha trem um bonito. trem bonito. Ai, gente. Então, o Mia Couto, a poesia é assim: se eu fosse casa, escolhia ser janela, porque a janela é da casa o que não é, o vazio onde ela sonha ser mundo. Gente, que bonito. Ai, gente, lindo demais. Eu queria ser a Maravilhoso. janela, né? Pois Que é é. o Você espaço que não pode, né? Não tem parede, não é? tem. E você pode enxergar. É. Achei Agora bonito eu não demais. sei, Olha a eu já ousadia de pensei, completar mesmo. eu já pensei Mas na não- porta, Você pensou na porta? na porta. Para sair. Essa porta que abre e fecha. Eu estava lendo esse livro aqui, relendo o livro da Desilusão, e tem um texto da Thaís Gontijo que é atualíssimo sobre a internet, sobre a rede social, Inteligência sobre inteligência artificial. E aí eu fiquei assim, eu sempre, a minha referência, né, muito Lacan, e eu lembrei de um seminário 2 lá no começo, 1954. Nem tinha internet ainda, direito. Estava começando a se falar alguma coisa. E ele fala exatamente da relação do homem com a máquina. Então, é nesse momento, ele traz um símbolo, que é a porta. E ele fala a porta que abre e fecha. Então, ele vai trabalhar com binarismo, Olha com só. 0 e com 1. Tá. Aí ele já introduz a relação do homem com a máquina. Ô, gente, mas é tão interessante. Eu falei, como é que uma pessoa naquele não é, momento já estava falando de né? algo? Sim. Então ele traz o símbolo da porta, que ele vai alienação e separação, entende? A báscula Aham. da relação do homem com o campo do outro, enfim. O abrir e O fechar abrir e constante, fechar né, Gil? constante do inconsciente. O inconsciente abre e fecha. É. E dali escapa Né? alguma coisa. Sim. Não sai nada pronto, escapa. Escapa Abre e aquela fecha, porta vai que está escapando. entreaberta, de repente Isso. você ia falar uma coisa, Opa. falou outra, não é? Escapa. É. Você não retém. Aham. Interessante. Agora, Muito o que eu bom. acho que o Manares traz, ela abre a sua porta para o mundo. Sim. Uma porta que estava fechada, às vezes trancada, para não sair nada, né? Pela inibição. Sim. E, de repente, você abre a porta e você pode fechar quando quiser. Ela não, né? É você que tem o manejo. Sim. Você vai até o seu ponto É. possível, Aham. não é? Há um ponto para cada um, para cada sujeito. Até ali é possível ir. Eu acho que o que vocês estão fazendo é um convite, né, até para essa aventura. Aham. Pode falar assim, que é uma aventura, esse Pode. processo de análise? É, Análise é uma grande essa aventura questão do da sujeito. arqueologia, né, e dessa descoberta. Você entra num campo que você não sabe onde é que você vai chegar. Né? Mas vale a pena, não vale? A gente não precisa fugir tanto desse encontro. Hoje, né? na minha idade, eu posso dizer assim, que foi a coisa mais importante que valeu a pena. Mas você só sabe depois. Depois. E eu também não consigo imaginar a minha vida sem o meu processo de análise. Sim. Eu não consigo nem imaginar como é que eu era, como é que seria sem isso. Talvez a gente nem estivesse falando aqui. né? Aqui, pois gente. Ainda bem. A gente vinha falando um pouco. O que nós ficamos falando sobre o feminino no caminho? Quero falar, quero saber. Não, eu acho que foi um pouco por isso. A gente dizendo que a gente fica inventando modas. Né?
Falei, Gilda, nosso final de ano foi muito trabalho. Ela, nossa, foi mesmo, estou cansada. E eu tenho agora um slogan para 2025, eu já brinquei com as minhas amigas. A com H, vida além da psicanálise. Ah, tá. O que eu quero dizer com isso? A minha pilha de livros está lá me esperando, eu vou até os livros. Não é? Não é? Por quê? Porque é importante que a gente respire também de outras fontes. Sim. Não é? Que não você fique assim, enquadrado. E à medida que a gente foi falando isso, a gente foi falando o quanto nós conquistamos, o quanto nós ganhamos, o quanto nós, enquanto sujeitos, mas enquanto também mulheres numa sociedade, a gente conseguiu evoluir, né? Abrir portas, abrir né? portas. É uma abertura, o feminino é uma abertura. Né? Então, como é que isso... Que foi um tema muito trabalhado esse ano. Sim. Né? Vamos falar um pouco disso, porque aí fala da diferença também, fala do podcast. Vamos falar do podcast, Gilda. Apresenta o podcast. A gente que é fã, né, Regina? Sim, total. Né? Podia falar dele e a gente entrar nessa coisa do feminino, então, aproveitar o gancho. E teve uma coisa. Qual foi o episódio que a gente falou? Que você lembra o título dele, o 82? Do CV. Fala do podcast primeiro. Esse do último, do final do ano, ou aquele que eu tinha pensado das relações amorosas? Isso, das relações amorosas. Porque você fala uma coisa lá que eu até anotei aqui, que não há limites para as concessões que uma mulher faz a um homem. Como é que é? Enviei para Regina. Eu faço até referência a um texto que está no nosso livro, que é sobre a Marguerite de Mas Haas. primeiro assim, que o podcast, né, é o Fragmentos de um Discurso Psicanalítico. Fragmentos de um Discurso Psicanalítico. Que está no Spotify. Está lá no Spotify, no Amazon e no próprio podcast. Né? Tem um site só sobre isso, mas o que acabou tendo assim mais visibilidade foi o Spotify, porque é o que sai primeiro. Então as pessoas acabam acompanhando mais. Mas aí tenho o episódio 82 é o Quem Tem Medo do Rompimento Amoroso. Exatamente. Que tem muito a ver com a desilusão. Sim. Tem a ver com a solidão, tem a ver com a diferença. Quer dizer, o rompimento amoroso é exatamente um corte, uma quebra, uma ruptura, né, do laço que liga alguém a alguma coisa. Né? Eu falo coisa porque não necessariamente é uma pessoa. Né? Pode estar ligado a um emprego, por exemplo, de repente perdeu o emprego, a um objeto, perdeu o anel que era da avó, sei lá. Cada um se liga a alguma coisa. Mas a perda disso pode causar uma devastação, conforme a pessoa. Né? Então, nós, no Manaus, nós aprendemos a lidar com a perda. Porque ela é inevitável. Até mesmo é o nosso final. Né? Como diz a minha filha, outro dia nós brincando, ela falou assim, mãe, não leva tão a sério, porque ninguém sai vivo dessa vida. Muito bom. Muito bom. Então, é isso. Né? Quer dizer, é essa brincadeira de lidar com algo que faz parte. Né? Então, nós estamos falando, nesse episódio, eu falo disso, dessa devastação que pode ocorrer diante de uma perda. Onde o sujeito acaba se perdendo. Ele não perde o objeto, ele se perde. Né? E ao se perder, pode enlouquecer, pode deprimir, enfim. Né? Cada um vai lidar de um jeito. Agora, quando se trata de uma relação amorosa, é mais marcante isso, assim, do que de outra ordem, assim? Porque quando fala de se perder, né? De perder o que dá consistência, né? Acho que fala ali, né? De quando você tem o amor do outro, é o que te dá... Nas relações amorosas, isso tem uma especificidade, porque tem um outro que de alguma forma também pode ser responsável por essa perda. Não foi você que perdeu. Você se sente desamparada, rejeitada, sei lá. Né? Cada um vai...
retroalimentação aí. Sim, Não é? Sim. Um, de uma certa maneira, alimenta o outro. Tem algo aí mais complicado. E quanto do que mais não. dual for a relação, Sim. quanto mais especular, quanto mais, né, você tiver Fusionada, fusionada, né? maior o sofrimento, né? Então, o relacionamento, para a psicanálise, nós já partimos da tese que a relação não existe. Então, você já não precisa ficar iludida. Não existe completude. Não vai, não forma Não um, precisa né? Não ficar faz um. iludida. Não faz um. Né? E tá tudo bem, né? É. Isso não quer dizer que seja Que impossível você a não relação. vai amar, que você não vai conviver. conviver. Mas é muito bom Acho que vai saber até melhor, isso. né? Vai conviver melhor sabendo que não E vai. as expectativas, não é? Você não é dona da pessoa, nem a pessoa de você, né? Sim. Que essa possibilidade, ela faz parte, né? É interessante, eu estou lembrando aqui, Rebeca, e a Gilda participou, ela também pode completar, nesse trabalho esse ano que foi feito, né, o seminário que eu coordenei, Feminino, Literatura na Psicanálise, nós tivemos a Érica Toledo como convidada para o fechamento. E foi um trabalho muito interessante, porque ela fez um trabalho com as mulheres africanas. Ah, tá. E, entre tantas coisas, eu vou fazer um recorte, Tá. as mulheres são normalmente maltratadas pelos homens, elas são serviçais. Subjugadas. Mas quando os filhos nascem, elas protegem fisicamente com uma força tão grande que eles ficam amarrados nelas. Sim. Onde elas vão, as crianças estão ali protegendo-as do mundo, protegendo-as do homem, porque Olha vivem só. relacionamentos devastadores. É uma cultura. Olha só. Assim, né, Gilda? Então, faz a gente pensar muito nisso. Sim. A devastação. Lacan fala, a mulher entrega o corpo, entrega o dinheiro, entrega tudo, né, Gilda? Acho que é Exatamente, há isso que eu tô falando, concessões que... As concessões que a mulher faz Pois diante de um homem. Porque é diferente a forma como que homens e mulheres lidam com a perda da relação, né? As mulheres, de uma maneira geral, né? Lógico que isso aí não é uma regra, Sim. mas de uma maneira geral, elas é como se elas se perdessem, elas se esvaziam, elas caem num esvaziamento, né, do próprio eu, elas se perdem. Se perde. Né? E os homens, muitas vezes, muitos casos de feminicídio, eles não aceitam Quando perder o lugar que eles já não estão ocupando mais. Então, é uma rejeição, né, dessa perda. Então, há um movimento de agressão, de ódio, de muita violência, né, de domínio, que é diferente da mulher. E a mulher fica... Eu, às vezes, fico pensando, como é que a mulher fica nesse lugar? Então, tem a ver com essa frase mesmo, né? É uma concessão que ela faz, quer dizer, como se ela não pudesse sair desse lugar sem desaparecer, né? Sim. Mas quando sai... Que liberdade, né? Você assiste... Você vê isso. É o livro que você falou aí do... Monique se liberta. Eu li o livro dele. Que é do Eduardo Luiz. Exatamente o caso da mãe dele. Não vou contar, não, mas porque no outro que ele fala, né, as lutos e metamorfoses da mulher, ele fala sobre isso. A história da mãe dele é uma história assim. É assim. Ela, mais velha, ela desabrocha. Ela se liberta, ela se né? liberta. Ele coloca uma fotografia que você vê uma mulher ali renascendo. É muito interessante. E é esse. E parecia impossível, né? Porque de um lugar assim, falta de recurso total. E a devastação, ela pode ser trabalhada em análise. Eu às vezes escuto essa pergunta. As pessoas repetem, todo relacionamento é igual. A análise pode sim ofertar um outro caminho. Que não seja o da repetição. Sem esse recordar, né? E esse elaborar, vai ficar repetindo mesmo. Porque é repetindo que as coisas aparecem. É repetindo que algo novo se produz. Aí na análise vai repetir diferente. Completamente. Né? Sobre transferência. Sobre transferência tem outro
Eu fico pensando que as pessoas, numa análise, elas vão perceber que elas têm um ponto de sustentação nelas próprias, que elas podem perder sem enlouquecer nem morrer por causa disso. É triste, é difícil, é sofrido, mas eu dou conta. Né? Tanto os homens como as mulheres. Eles podem passar por isso sem entrar numa loucura. Né? Então, é encontrar em si próprio o ponto de sustentação e não no outro. Né? Gilda, esse filme o filme Ainda Estou Aqui, não sei se você já viu, né? Eu fiquei maravilhada. É tristíssimo. É a nossa realidade. O que os brasileiros têm na história de registro. É a nossa história. Sim. Querendo ou não negar, é a nossa história. E o que mais me chamou a atenção foi que depois que eu assisti ao filme, eu li muita coisa sobre a família, sobre a esposa Eunice, muitíssimo bem representada pela Fernanda Torres, é de aplaudir de pé. Sim. E eu escutei uma entrevista da Eunice, bem antes dela ter o Alzheimer, no intervalo de 20, 30 anos depois, quando ela soube realmente como é que o marido morreu, quando ela teve o atestado de óbito em mãos. Ela fala que ela tem uma certa alegria em receber um atestado de óbito, quer dizer, porque a circunstância foi assim. Mas, bom, o que eu quero mostrar? Quero mostrar que ela faz a entrevista e ela diz assim, sim, isso foi muito importante, uma época de sofrimento, nós vamos ter sempre na memória o meu marido, mas a história é outra, hoje é outro momento, eu mudei de cidade, hoje é outra vida. Essa mulher, a história dela, ela conta um saber fazer, apesar da desilusão, apesar da perda, do luto, da tragédia, né? E de uma vida que poderia ter ficado aniquilada. Poderia. Ela fez uma história impressionante, bonita. Né? E no final, o Alzheimer. É uma questão que eu levantei. Será que o Alzheimer também veio para apaziguar? Uma defesa. Um pouco essa memória, porque uma memória viva assim, sangrando, ela também destrói a vida do sujeito. Mas que beleza! É o que ela faz. Que beleza o que vem depois do filme. Que beleza o que foi conquistado por essa mulher. E a gente fala numa outra época, onde a questão do feminismo, eu gosto de fazer uma diferença. Feminino é uma coisa para a psicanálise, mas numa época em que a questão do feminismo estava em vigor, as mulheres estavam lutando por melhores condições de vida, melhores condições de respeito numa sociedade, que é a mesma luta. Então, por que algumas vão e outras não vão? Não é? Por que algumas correm atrás desse desejo? Por que algumas se submetem a uma análise, não é? E como é que algumas conseguem até sem análise? Então, aí é uma questão estrutural. Estou lembrando também desse aspecto, quer dizer, você tem que se inscrever na ordem do falo, quer dizer, você tem que ter seus direitos, você tem que ter seu dinheiro, seu emprego, sua independência para poder faltar a esse lugar. Porque se você nunca acedeu a esse lugar, você nunca vai além dele, né? Então, você precisa de, talvez, os anos 60, 70, 80, foram anos em que as mulheres tiveram de aceder a um determinado lugar para hoje poderem até se permitir ir além, né? Mas o que vocês estão falando é que tem uma questão que é estrutural, então, que é a gente pode falar em tendência, assim, é uma tendência da mulher a permanecer nesse lugar de ser o falo, é isso? De completar o outro, sei. Eu não sei se se pode falar estrutural em termos culturais também, porque o inconsciente ele é cultural. Ele é, né, de acordo com a cultura que você vive, você se constitui. A se faz numa cultura. Então, claro que tem. E você vê desde Adão e Eva, tá aí a Lilith para mostrar, para contar.
Que Não é? atrevida, né? Não é Ela atrevida. Tem outro lugar que é isso, possível, mulher? né? Que não seja da auxiliadora, né? Exatamente. Da que completa. Eu adoro pensar, né, nessa conversa nossa, que ótimo. Quantas mulheres precisaram lutar, ocupar a posição fálica para encontrar um lugar para ascensão enquanto sujeito, para que nós possamos hoje estar aqui. Sim. Falando, lutando pela independência constantemente, escrevendo, transmitindo, apostando na possibilidade do bem-estar. Sim. Porque o que nos movimenta é acreditar na possibilidade de não viver em constante mal-estar, embora ele exista, ele seja inexorável. Sim. Mas como é que conseguiremos ou não produzir um bem-estar diante, por exemplo, de um mundo caótico? Sim. Então, vai encontrando seu caminho, não é? E a psicanálise, ela está aí como uma aliada. Sim. Como uma grande aliada. Uma grande aliada. Eu gosto de lembrar, não sei, já falei disso aqui, me perdoe se estou repetindo, Conceição Evaristo deu uma entrevista linda outro dia, onde ela disse que começou a viver com 70 anos, quando ela foi reconhecida como escritora. Olha só. Aí ela se solta, aí ela chega ao mundo da maneira como ela desejou. Então é por isso que a literatura é minha paixão, porque sem ler, sem isso, sem essa e poder ler essas mulheres também, né? Tem um grupo interessante, que eu não sei se eu vou lembrar o nome. Você é o que você lê. Ah, tá. Que é um grupo com a Maria Ribeiro, Chico Sá e Gregório do Vivier. Sim. Eu acabei de ler um livro dos três. Eles têm um projeto que eles correm o Brasil para falar de literatura, para apresentar livros, para descobrir as pessoas que estão escrevendo, né? Assim como gente, que legal. Carolina de Jesus foi descoberta, sim, né? Descobrindo. Então é interessante, você é o que você lê, quer dizer, realmente nós somos os produtos que nós adquirimos. Porque nós escolhemos, né, Rebeca? Nós escolhemos. Não, e vocês falando dessas mulheres e mulheres que vieram ontem, aí você falou da Conceição Evaristo, vamos falar da Ana Cecília, que é amiga de vocês também, demais, e também sou muito apaixonada. E aí eu lembrei do livro dela, né, da receita, como é que é o livro Neurótico das receitas? Porque ela fala da avó dela, né, ela queria muito, beijo pra Ana, beijo nosso pra Ana. Nosso beijo. E ela queria muito aprender a cozinhar, né, e a avó falou, eu te ensino a cozinhar, mas você vai me prometer que vai dedicar ao mesmo tempo à literatura e à escrita, que vai dedicar à cozinha. E ela fala que teve esse entendimento, né? Que a avó dela queria que ela fosse emancipada. Acho que ela coloca assim no livro, né? Tivesse um lugar à mesa diferente. E hoje a gente tem a alegria de tê-la com a Conceição Evaristo. É a nossa imortal. A nossa imortal da psicanálise. O nosso grupo da psicanálise. Muito bem representadas, né, Gil? Mas isso é bonito demais, né? Estou muito feliz. E a importância de quem veio antes, né? De valorizar também essas... Agora, isso que tá eu fico pensando, né? Como que hoje, outro dia eu ouvi uma pesquisa de como que a geração de hoje quase não lê. Ai, sim. Que é tão triste, né? É assustador. Assustador. Mas é mais assim, da metade. Acho mais que é 53%. Não leem. Coisa assim, que não... Então, assim, o que nós somos, o que nós lemos. Então... nós somos o que nós lemos. Vamos ver o que nós somos. 3 segundos. Por isso que a leitura não pode ser algo que espanta, que afasta. Vamos aproximar as pessoas dos livros. Sim. Vamos proporcionar, se possível, que o leitor compreenda a psicanálise sem ficar assustado com ela. Né? Acho que isso é muito importante. Por isso que esse trabalho, por exemplo, que você está fazendo, né? Porque, de alguma maneira, o livro também, né? O livro circula, o e-book, né? Você tem acesso também de outras formas de leitura. Sim. Nós também não temos de avançar, né? Quando você fala as dicas de livros, quer dizer, olha que troca, igual receita. O que você faz, né? Igual receita, como a Ana escreveu, né? Cada um, quando vai passar uma receita, acrescenta alguma coisa ou diz algo que é pessoal. Sim. Assim também as dicas. Que livros que você anda lendo? Eu estou adorando que a Carla Madeira agora está dando dicas, né? Dos livros que ela está lendo.
Assim como a Vocês têm que Marta trazer a Medeiros Carla aqui também. Vocês duas, amigas de vocês. Um prazer, a gente conseguir. Né? A Marta Medeiros também faz. Muita gente dá dicas interessantes. Muita gente. O que não falta. E essa leitura é tão literatura gostoso de ouvir, né? qualidade. Quando vocês indicam, então é mais do que a indicação do livro, acho que é isso que você está falando, que você traz a sua leitura. Exatamente. Quando faz a Por que indicação. a Carla indicou tal livro? É. O que é que a fisgou? Não é? Por que fulano falou desse filme? O que esse filme tem? Então, é uma delícia. Esse feedback também é uma delícia. O que você falou mesmo? O que foi mesmo? Eu hoje cheguei na Quixote e fui procurar um livro que a Marina Ottoni indicou. E aí uma pessoa que estava perto de mim, não eram os livreiros, falaram assim, mas eu não ouvi falar desse livro, não. Aí eu falei, segue a Marina Ottoni. Ela dá dicas ótimas. Dá. Porque a Lindíssima. Partir daquilo, semana que vem vou fofa, postar um programa com ela, veio de novo. Meu carinho também. Falando sobre a maternidade atípica. Quer dizer, quando sair esse programa já vai ter rodado dela, assim, então vocês procurem. A Marina é outra inovadora. O trabalho que ela está fazendo de uma tão importante, né? De uma escrita sobre a realidade, a relação mãe e filha. Ela fala de maternidade real. Maternidade real. Assim como a Nayara Noronha. Sim. Torna a falar da Nayara aqui. A Nayara também escreveu um livro que fala, como assim? O que é isso? O que é isso? Quando nos assusta, quando nos choca, provavelmente tem alguma coisa muito forte e muito verdadeira ali. Sim. Então, os livros, eles dizem também daquilo que não conseguimos. Não é? Assim como o filme. A arte vem aí preencher isso. Eu não consigo imaginar meu trabalho em psicanálise, a minha escrita, sem a arte. Literatura, filme, cinema. Sabe que eu escutei? Eu adoro o Jorge Cesarino. Sim, ele é muito lindo, né? Eu adoro. E ele estava falando sobre o inconsciente estruturado como a linguagem. Ele fez uma analogia tão bonita com a letra. E gente, olha que coisa bonita. Porque falou assim, o que é um livro? Né? É uma organização de letras, é uma determinada sequência que é colocada. E olha a infinidade de possibilidades, né? Então ele colocou assim também o inconsciente, cada um que se estrutura. Aliás, você e está se coloca falando disso, eu estava pensando aqui, a própria análise é uma escrita. É uma escrita. Você vai escrevendo a sua história, né? A sua subjetividade. E nas entrelinhas, nas não é? Entrelinhas, não é? Quer dizer, uma escrita que tem o que é escrito realmente em palavras e o que é escrito por aquilo que vai caindo nas entrelinhas. Quando a gente trouxe essa coisa do cair, é outra escrita. Lindo, é outra. Né? É aquela escrita que cai assim, né? E vai deixando uma marca. Isso. O Lacan usa muito a imagem da chuva, né? Quando cai, que deixa o rastro assim na areia, na terra. Né? Nós também deixamos uma trilha, um rastro, que por tudo aquilo que nós passamos na vida e que nós nem lembramos mais às vezes, né? E essa escrita é original, né? Essa é a escrita. E isso é tão bonito escutar, às vezes, de um analisante. Eu escutei uma palavra sua e a gente nem lembra, às vezes, daquela palavra mais. Sim. Eu tenho uma história particular quando eu busquei meu analista, que foi analista durante tantos anos, no telefone não existia ainda celular. Então, foi um telefone fixo. E o máximo era deixar uma mensagem. E eu deixei uma mensagem, ele retornou e deixou uma mensagem. Aí eu liguei de novo. Então, eu disse assim, desculpa. Já comecei pedindo desculpa. Desculpa, não pude atender porque eu estava caminhando. E ele me disse a frase que me levou a ele, porque eu podia ter escolhido outros analistas. Ele disse assim, que bom que você estava caminhando. É um bom começo. Olha me fisgou. Nossa, e ali foi um bom começo para caminhar, para andar muito, para correr. E uma outra fala que eu estava lendo, ele perguntou, que livro você está lendo? Eu estava lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Já contei isso para você, né, Gil? E ele disse assim, talvez seja a hora ainda de andar e não correr. Pronto, gente, estava ali feita a transferência.
Olha só. E, então, eu penso que eu fui muito feliz. Sim. E olha minha só, mãe. isso ficou escrito. Ó, tá É. aqui. Eu acho que eu vou falar com Né, você, Teresa? você vai Tá lembrar. escrito. Rebeca, enquanto vocês duas falavam, eu pensei numa coisa. Quando a gente falava de final de análise, quando a gente fala de solidão, nesse trabalho, né, da solidão, eu coloco um pouquinho assim, a importância de sustentar o discurso de que a solidão, muito além de ser um afeto de transtorno e luto, pode ser um vigoroso elemento na vida de cada sujeito. Acredito que, através de manobras, com fios tecidos paulatinamente no processo analítico, cada sujeito, confrontado com a sua solidão radical, é capaz de operar de maneira inédita, tornando-se de fato sujeito de sua própria história. É a minha aposta. Sim. A minha aposta enquanto sujeito e a minha aposta enquanto psicanalista. Uhum. Uau. Ai, que bonito, que bom que você leu isso. Lindo, né? Acho que Bonito. resume assim, muito bom. É o que você me perguntou do timbre, ser capaz de escrever com as suas próprias linhas. Às vezes, linhas tortas, linhas mal escritas, linhas sem vírgulas, mas linhas suas. Ai, gente, eu tô feliz demais de não sei o que a gente está concluindo, está abrindo, né? Você deixando essa possibilidade, mas abre e fecha, com essa porta assim, de abre e fecha, porque é esse convite, sabe? Porque eu também sou muito fisgada pela psicanálise para a vida, assim, e acho que é um encontro tão único, não tem nada que se compare a isso, né? Que é essa vontade de que todo mundo se aventure aí, né? Nessa jornada de descoberta mesmo, de si, do que é seu. E saber que não é sem sofrimento, mas eu costumo falar assim, gente, difícil já tá, né? Difícil já tá. Ficar no gozo é difícil também, né? Ficar na repetição é difícil. Parece que é cômodo, mas é um incômodo, né? Então, acho eu fechar isso assim também, né? Ou essa etapa, essa fase, reforçando esse convite, né? Que para que se encontre com essa solidão, com esse vazio, com essa diferença, com a desilusão. E o que vai fazer a partir daí? Né? Tem muito a ser feito a partir daí. Né? E mostrar que isso não é algo ruim. Não é um encontro desagradável, né? Ele assusta, tem um estranho ali, né? Tem um susto, assim, mas tem um... Que pode ir além do desagradável. E quando vai além, é incrível, né? É único. É o que vocês estão falando, que é de cada um. Né? Eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu achei que a gente ia falar de luto, de finais, mas eu acho que a gente falou de tudo isso, não foi? Nós falamos de luto, de luta. De luta. Então eu vou pedir para vocês deixarem mensagem de final de ano e de continuidade aí para a turma. Estou pensando aqui que tem esperança. Que tem, se a gente tem esperança, né? Não, eu não sei se a questão da esperança a espera é sempre uma espera por alguma coisa. Eu sou mais da questão do ato do que esperar, né? Então, assim, de tudo que nós falamos aqui, o que me vem é que toda análise leva a um saber fazer. A gente está falando da análise, mas é uma coisa que não necessariamente na análise. As fiandeiras, os artistas, né? Os escritores, as pessoas, de um modo geral, fazem. E, ao fazer, elas constroem as coisas. Então, é essa condição de fazer, de saber fazer. Né? Porque o que uma neurose faz? Ela te impede. Ela te inibe, ela te põe numa repetição infinita de uma coisa que não leva a lugar nenhum. Então, essa liberdade que nós estamos falando é a liberdade de fazer. E esse fazer é um fazer criador. Né? Então, o que a gente deseja, né? Não é tanto uma esperança, mas é um desejo,
é que nós possamos fazer algo para que esse mundo fique melhor. Sim. E cada um fazendo, né? Pondo o seu tecido ali, o seu pontinho nessa trama, Sim. pode ser que a gente consiga alguma coisa. Talvez sem muita esperança. Né? Alguma coisa. Mas é uma aposta, vamos dizer. Aposta. É mais uma aposta do que uma esperança. Né? E o que eu acredito, né, também espero que cada sujeito possa fazer parceria, se encontre com o seu desejo. Sim. Porque quando isso acontece, algo é construído, alguma coisa. A diferença é que dá esperança nas convivências, né? Então, que cada um fique atento ao seu desejo, que cada um tenha coragem de arriscar, de mudar, porque são essas mudanças, pequenas ou grandes ou médias, que podem construir algo de mais valioso no nosso dia a dia. Sim. Então, não pensar em grandes mudanças, muda, não é assim. São as pequenas coisas que cada um pode fazer por si e para quem está ao redor, seja no trabalho, na família, na convivência social, não é? Eu gosto muito de pensar o que de nós respinga no outro, sabe, Rebeca? Isso é sério. Sim. Então, que cada um pense com muito cuidado, com muita ternura, o que de nós respinga no outro, porque os respingos sejam bons, possam ser suaves. Sim, né? Falando das relações, né? Relações. E a gente falando, é tão importante falar sobre isso atualmente também. Desejo mais livros. Sim, isso. Desejo aberturas. Ótimo. Desejo muito mais compreensão do que hostilidade. Sim. Desejo que as relações sejam menos competitivas. Que o sujeito seja respeitado com a sua maneira de ser, de fazer, de escrever, de exercer a profissão. Não é? Aí eu acredito nos laços fortalecidos. Sim. Né? E desejo a você continuidade, que você continue brilhando, porque é isso que você tem feito. Ai, obrigada. Por causa de vocês. Por esse trabalho seu, que é muito importante. É uma surpresa, também é no caminho mesmo, né? Começou sem pretensão nenhuma. Mas foram muitos encontros, assim, tem sido muitos encontros. Todos valiosos, sem restrições. Tem muita gente fazendo, que mostra que é possível, fazer. É uma amostra. O que você está fazendo é uma amostra de que é possível. Exatamente. Tanta gente fazendo tanta coisa interessante. Tem, sim. E áreas tão diferentes, interesses tão diferentes, assim, e pesquisando, e lá na prática também. E eu já quero deixar a abertura, então, para o próximo, que eu já estou fechando, cheio de vontade de voltar para a próxima temporada, mas a ideia é falar sobre o contemporâneo, sobre isso, falar sobre sociedade, como a gente tem feito sintomas e laços, né? E como... E o psicanalista, né? Na polis, na cidade, qual que é o nosso lugar nisso. A gente... Como entrar onde não tem espaço, isso. Né? Como fazer furos. Ótimo, Isso é importante. Quero vocês aqui, Jorge. Conte comigo. Também, claro. Nós agora já fizemos uma parceria. Bonito. Gente, é só chamar. Eu tenho muita sorte, né? Isso é sorte? Não, é o quê? Não, a gente está fazendo, né? Os encontros, que sorte também parece. Eles são movidos pelas afinidades. Isso é o tal da repetição aqui do saber fazer. Do saber fazer. Né? Fazer lá, saber fazer. E que bacana, né? Porque esse saber fazer tem algo do sujeito, do solitário, né? Mas é junto, né? Mas é junto. De novo, a gente compartilhando a solidão, né? Exatamente. Aqui. E se estamos repetindo é porque é bom. É muito bom. Não é? Senão a gente escolhe não repetir, É. escolhe não permanecer no mesmo lugar. Não, então, nós estamos aqui testemunhando que os encontros foram muito bons. Muito Parabéns. Bons. E eu quero encontrar lá em São João del Rei. Vai encontrar, eu repito. Delícia. Quero ser anfitriã.
Ai, assim como fui da Gilda. Eu quero apresentar Gente, São João del Rei a São você João. com os meus olhos. Nossa, eu quero Né, muito Gilda? isso. O Javé, marido da Gilda, ficou tão encantado que eu acho que eu já contei. Vou repetir para São Joanense, ficarem bem orgulhosos. Entrou numa ruelazinha e falou assim... De repente, aquela igreja maravilhosa, ele falou assim, gente, parece que eu estou em Florença. Ai, gente, que... Ganhou o coração dos Não é, brasileiros. pensa. Do São Joanense. Eu divulgo isso pro Brasil. Muito bom, muito bom. Ele Não, também mas uma é elegância, mesmo, né? é muito bonito lá. Muito. Assim, É um Brasil, assim, autêntico, né? Que você sente, assim, orgulho de, sim. né? De fazer, Sou de suspeita. estar, E a Regina de fala estar de um em jeito tão Minas, de bonito estar em de Minas. ter crescido ali, né? Naquele... Não, é muito tudo É muito orgulho. especial mesmo, São as né? minhas raízes. E assim, eu devo à biblioteca em frente à minha casa, minha Olha paixão isso, pelos livros. gente. Agora estão restaurando a casa de Bárbara Eleodoro, que estava abandonada. Gente, que alegria que eu fico. Aham. Então, são coisas, a história registrada ali, Sim. não é? Eu tenho muito orgulho mesmo das minhas raízes. Eu amo Belo Horizonte de Sim. paixão, como eu amo várias cidades. Agora ali eu encontro esse silêncio que eu preciso que para minha produção. Eu me identifico com os sinos, eu me identifico com a alegria da cidade, com o mundo estudantil, com a Isso, tem a cultura, universidade. né? Também com as coisas provincianas, né? Eu sou uma mineirona, gosto de acordar cedo, dormir cedo, tenho a minha raiz interiorana, mas felizmente São João me deu todas as chances para andar pelo mundo. Ai, que coisa boa. E te deu a poesia também, porque só de falar de lá faz poesia, né? Bonito demais. Ô, gente, obrigada. Obrigada, Obrigada Até a breve. você. Até breve. Obrigada, A gente se encontra Ricardo. enquanto isso aí nas Isso. livrarias e Vamos exposições, né? O programa já vai ter ido ao ar, a gente já vai ter acontecido a exposição da Niura lá em Ouro Preto. Ah, Você em sabe Ouro até quando Preto. fica? Que a gente Eu vai ao sei ar dia que começa 17, dia 14. 14. Eu tenho a impressão que vai ficar uns 2 meses. Ah, então pronto. Museu eu da tenho impressão, não Inconfidência. tenho certeza não, mas eu perguntei, eu acho que Mas sim. não vai ser tão pouquinho, né? Porque Não, não vai ser pouquinho, vai inaugurar não. dia 14, a gente vai ao ar dia 17. Nossa, vai então, ficar uma coisa maravilhosa. eu estarei lá. Ah, pois eu também estou Eu pretendendo fico ir lá. acompanhando, imagina, que lindo, no Museu da Inconfidência, né? Niura Belavini, maravilhosa. A arte ali escancarada. Que eu tive a honra de ter aqui também. Aquela... Nossa. É isso, pessoa. é a arte, é a escrita, é a psicanálise, tudo fazendo, né? É isso. Uma boa Crescendo dança, isso uma aí. dança Essa boa gostosa. dança. Isso, a dança da solidão. A dança Aqui, da que é solidão. maravilhosa, né? É isso mesmo. Gente, então é isso. Até a Então tá. próxima. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Até a próxima temporada. Beijo.